Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é de português. Vamos estudar a escrita das palavras, o uso do X e do CH. Você já deve ter prestado atenção que algumas palavras a gente fica meio que confuso. Ela escreve com X ou ela escreve com CH. Isso ocorre pelo fato de que, em ambos os casos, o som é idêntico. Por exemplo, chapéu, chapéu. Chapéu escreve com X ou com CH. Porque XA é chá e CHA também é chá. Então, chapéu escreve com X ou com CH. E nós vamos aprender aqui algumas regrinhas que vão lhe ajudar a entender quando uma palavra ela é escrita com X e quando uma palavra é com CH. De antemão, as regras elas se aplicam ao uso do X. Observe bem, ela se aplica ao uso do X. Portanto, todas as regras que eu vou falar aqui é para usar o X. Quando nenhuma dessas 1, 2, 3, 4, 5 regrinhas se aplicar, significa então que a palavra ela é escrita com CH, certo? Então, a regra é para o X. A primeira regra é que é escrito com X as palavras que também são derivadas. Um exemplo, própria palavra chapéu. Chapéu escreve com CH, certo? Você já sabe, chapéu escreve com CH. Aí você vai e pega e vai escrever uma palavra que é derivada de chapéu, como, por exemplo, enchapelar. Enchapelar, ela vem de chapéu, ela é derivada de chapéu. Logo, eu nem preciso me preocupar em tentar diagnosticar aí de que forma ela é escrita, se é de X ou se é de CH. Como é derivada, automaticamente eu já sei que é escrita com CH. Aí já vem a segunda regrinha, que todas as palavras que começam com em, são escritas com X. Aí você já pergunta, professor, mas enchapelar, o senhor acabou de dizer que é escrita com CH. E agora o senhor diz que as que começam com N são escritas com X. Tá confuso. Mas uma regra não anula a outra. Então, mantemos a primeira regra da palavra derivada. Enchapelar é derivada de chapéu. E aplicamos agora a segunda regra, que são para palavras que não são derivadas. Por exemplo, enxada. Enxada é derivado de alguma palavra? Não, não é. Mas enxada começa com N. Logo, enxada é escrita com X, certo? Essa é a segunda regrinha. A terceira regrinha aí são as palavras devem usar o X após o ditongo. Esse aqui é um pouquinho mais difícil porque você tem que lembrar o que é ditongo, tritongo e hiato. Então vamos recapitular rapidinho. Ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas, A, E, I, O, U, são as vogais. Então eu tenho o A e o I junto, o E e o I junto. Duas vogais juntas se trata de um ditongo. O tritongo são três vogais juntas. Por exemplo, Paraguai, guai. Eu tenho o U, o A e o I, Paraguai, tritongo. E por último, o hiato, quando eu tenho duas vogais juntas, só que elas podem ser separadas. Sabe quando você separa as sílabas? Por exemplo, casa possui duas sílabas. Casa possui duas sílabas. Então, quando você tem um exemplo como peixe, eu tenho duas sílabas. Peixe. O peixe, eu tenho duas vogais juntas, ó. P, que é a consoante, o E e o I são duas vogais. Mas aí eu pergunto, essas duas vogais, elas podem ser separadas? Sim ou não? Não, elas não podem ser separadas porque se trata de uma vogal e de uma semivogal. Que isso aí a gente pode olhar em uma próxima aula, eu explicaria sobre o que é isso. Então, o E e o I ficam juntas. Se elas ficam juntas, se trata de um ditongo. Como se trata de um ditongo, ó, presta atenção. A regrinha diz assim, ó. Deve-se empregar o X após o ditongo. Então, peixe, o X vai ser com X e não com CH, porque antes do X vem um ditongo. Ficou claro isso? Se não tiver, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente. Outra regrinha aqui, então a nossa quarta regrinha. Palavras de origem indígenas
ou africanas. Na hora que você pegar uma palavra de origem indígena ou africana, que tiver som de X, CH ou X, vai ser escrita com X. Um exemplo aqui é chavante, que é uma palavra africana. A última regrinha são após a sílaba ME, M-E, que parece muito com a regrinha das palavras que começam com N, só que essa é após a sílaba ME. Então ela pode tanto estar no início da palavra, ser a primeira sílaba, como ela pode estar no meio, certo? Vou dar 2 exemplos. Uma palavra que começa com me e uma palavra que tem no início. O primeiro é mexer. Mexer. Começa com E. Me, M-E. Só que aí, o che é X-E ou é C-H-E? Pelo que a regra acabou de me explicar, o che é com X porque a palavra vem antes uma sílaba com me. E o outro exemplo é remexer. Remexer. Aqui eu tenho 2 coisas, né? Primeiro que é uma palavra derivada, então eu já automaticamente manteria o X, porque é a primeira regrinha que eu acabei de explicar para vocês. E segundo, porque se trata de uma sílaba me antecedendo, então remexer, tá? Espero que fique claro a explicação. Recapitulando as 5 regras para que vocês possam escrever no caderno. A primeira regra são as palavras derivadas, que mantêm a mesma letra. Palavras derivadas mantêm a mesma letra. A segunda regra, deve-se empregar o X após o uso do ditongo. Após o uso do ditongo, usa-se o X. A terceira regra, palavras que comecem com em, N. Começou com em, usa o X. A quarta regra, palavras derivadas da língua indígena ou africana, palavra de origem, indígena ou africana. E a quinta regra, palavras que tenham a sílaba me e que após essa sílaba vai ser escrito com X. Então são 5 regrinhas, escreve no caderno lá, lê várias vezes para você aprender e essas regrinhas vão servir para você responder as perguntas da página 157 e 158. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, só mandar a pergunta, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.